Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 28 do segundo livro das Crônicas. Hoje a gente vai estudar, aprofundar no reinado de Acás. Reinado de Acás, que é rei de Judá. Ele é filho de Joatão. Joatão não foi um rei bonzinho? Um rei bom que fez tudo conforme o que o Senhor tinha pedido? Tá. Muito bem, aí entra esse filho dele agora chamado Acás, um desastre, um rei ímpio, infiel, faz altares para ídolos, um horror. A gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Gente, vamos lá então, vamos ler a Bíblia com profundidade, com inteligência e, sobretudo, deixando-se conduzir pelo Espírito de Deus. Vou pedir a você que ao assistir esse vídeo, logo depois você dá um like, um joinha, né? Dá um like, porque isso ajuda a gente a divulgar cada vez mais o vídeo, ir para mais e mais pessoas. E chame as pessoas também para gente fazer parte dessa caminhada, essa caminhada tão bonita de estudar a palavra de Deus, mas se alimentar com essa palavra ao mesmo tempo, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, por favor, se inscreva. Inscreva aí. E como eu disse, sempre dá um like, dá um joinha, tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, nos conduzindo. Vamos ler então o capítulo 28 do livro das Crônicas, que é sobre o reinado de Acás. Vamos ver o que fez esse rapaz. Acás tinha a idade de 20 anos quando começou a reinar. Reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o bem aos olhos do Senhor, como havia feito Davi, seu pai. Mas seguiu o exemplo de quem? Dos reis de Israel. Fez até imagens de metal fundido aos Baal. Queimou perfumes no vale de Ben-Hinom e fez passar seus filhos pelo fogo, segundo o abominável costume das nações que o Senhor tinha afastado de diante dos israelitas. Oferecia sacrifícios e perfumes nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda a árvore verdejante. O Senhor, seu Deus, o entregou às mãos do rei da Síria. Os sírios o derrotaram e fizeram um grande número de prisioneiros que foram deportados para Damasco. Ele também foi entregue às mãos do rei de Israel, que lhe infligiu uma grande derrota. Faceia, filho de Romelias, matou num só dia 120.000 homens de Judá, todos aguerridos porque tinham abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Zecri, um guerreiro de Efraim, matou Maasias de estirpe real e Esricã, chefe do palácio, assim como Elcana, o segundo depois do rei. Os israelitas fizeram dentre seus irmãos 200.000 prisioneiros, mulheres, jovens e donzelas. Fizeram também um imenso despojo que levaram para Samaria. Ora, havia ali um profeta do Senhor chamado Oded, o qual saiu ao encontro do Senhor que entrava em Samaria, o qual saiu ao encontro do exército que entrava em Samaria e lhe disse: Vede, na sua ira contra Judá, o Senhor, o Deus de vossos pais, vô-los entregou e vós o matastes com uma fúria tal que subiu até o céu. E agora quereis oprimir os homens de Judá e de Jerusalém, até fazer dele vossos escravos e escravas. Mas entre vós não há também prevaricações contra o Senhor vosso Deus? Escutai-me, manda de volta os cativos que fizestes entre vossos irmãos, pois a ira do Senhor vos ameaça. Levantaram-se então alguns dos chefes dos efraimitas, eram eles Azarias, filho de Joanã, Baraquias, filho de Mesolamote, Ezequias, filho de Selum, e Amasa, filho de Adali. Eles se opuseram aos que voltavam do exército. Não introduzireis aqui esses cativos, disseram-lhe eles,
Quereis que nos tornemos culpados contra o Senhor e que aumentemos assim as nossas faltas, já que são suficientemente numerosas? A ira do Senhor já ameaça Israel. Então, na presença dos chefes e da multidão, os soldados soltaram os presos e abandonaram os despojos. Em seguida, os homens cujos nomes acabam de ser citados acolheram os cativos, revestiram com vestes tiradas dos despojos aqueles que estavam nus e os calçaram. Deram-lhes comida e bebida, ungiram-nos e mandaram-nos a Jericó, a cidade das palmeiras, junto de seus irmãos, tendo colocado sobre jumentos todos os que se achavam extenuados. Depois disso, voltaram para Samaria. Naquele tempo, o rei Acás mandou pedir socorro aos reis da Assíria, pois os edomitas tinham voltado para combater os judeus e levá-los prisioneiros. Os filisteus tinham também invadido as cidades da planície e do Neguebe de Judá, tinham tomado Bet-Sames, Aialon, Gederote, Soco e as cidades que delas dependiam, Tâmina e seus arrebaldes, Gamzo e seus arrebaldes, e nelas se estabeleceram. O Senhor humilhava Judá por causa de Acás, rei de Israel. Por causa de Acás, rei de Israel, que tinha soltado os freios em Judá e cometido graves delitos contra o Senhor. Teglat-Falazar, rei da Síria, em vez de dar-lhe apoio, atacou e oprimiu. Em vão Acás tinha despojado o templo do Senhor, o palácio real e os príncipes para fazer presentes ao rei da Síria. Tudo isso de nada lhe valeu. Embora estivesse angustiado, o rei Acás continuou seus crimes contra o Senhor. Oferecia sacrifícios aos deuses de Damasco, que o tinham derrotado. São, diziam eles, os deuses dos reis da Síria que lhes vêm em auxílio, portanto vou-lhe oferecer sacrifícios para que me ajude igualmente. Mas foram a causa da sua queda e de todo Israel. Acás juntou todos os utensílios do templo e os fez em pedaços. Cerrou as portas do templo do Senhor, fabricou altares em todos os cantos de Jerusalém, assim como lugares altos em cada uma das cidades de Judá, para neles oferecer incenso aos deuses falsos. Assim, ele exasperava o Senhor, o Deus de seus pais. Seus outros atos, seus feitos e façanhas, dos primeiros aos últimos, tudo isso está relatado no livro dos reis de Judá e de Israel. Adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade em Jerusalém, pois não colocaram no sepulcro dos reis de Israel. Seu filho Ezequias sucedeu-lhe no trono. Gente, você viu que foi um desastre esse reinado de Acás. Primeiro, o Acás, ele sobe ao trono com 20 anos. Seu pai Joatão havia morrido, tinha sido um rei bom. Ele sobe aos 20 anos e começa a fazer tudo errado. Primeira coisa que esse rei Acás faz, começa a fazer ídolos e começa a oferecer sacrifícios para Baal. Baal, que era aqueles deuses estranhos, pagãos, que existiam em Canaã. E o pior, o que ele faz? Ele vai também oferecer sacrifícios ali no Vale da Geena. Sabe o que é o Vale da Geena? O Vale da Geena é aquele lugar que tem ao sul de Jerusalém, que na verdade, no tempo de Jesus, era usado até como lixeira. Lá no Vale da Geena, naquela época, era um lugar onde os pagãos faziam seus sacrifícios. O rei Acás chega ao cúmulo de oferecer incenso lá no Vale da Geena, lugar onde se realizavam cultos idolátricos. Outra coisa terrível que ele fez. O rei Acás, ele passou pelo sacrifício seu filho, sacrifício humano. Isso era condenado pela Bíblia. Isso era uma atitude totalmente condenável. Não se aceitava isso. Entre os cananeus,
entre alguns povos dali, daquela região, os ferezeus, cananeus, jebuseus que moravam ali, havia a prática de sacrificar pessoas, principalmente crianças. Principalmente crianças. Havia a prática de sacrificar crianças ao deus Moloque. E o rei Acás, ele sacrifica o seu filho, o filho mais velho dele. Passa pelo fogo. Porque a Bíblia, quando usa a expressão passar pelo fogo, significa sacrificar e depois queimar aos deuses. Olha o que Acás fez. Sacrificou o seu filho, provavelmente o filho mais velho, para deuses pagãos. O que aconteceu? A Síria veio com tudo e acabou com eles ali, pegando o exército sírio veio e arrasou com Judá. Judá já estava enfraquecido. O que aconteceu? Já enfraquecido, Israel, aí é triste mesmo. Israel são irmãos dele, tudo bem que eles teve o cisma, eles são separados, mas são próprios irmãos. Israel desceu com tudo e veio e acabou de acabar com Judá. Acabou de acabar com Judá. Veio e aí vieram os israelitas do reino do norte e desceu com tudo. Depois que a Síria já tinha arrasado com Judá, veio também os israelitas. Chutar cachorro morto é fácil, né? O povo de Judá e Jerusalém já estava fragilizado. O povo de Judá e Jerusalém já tinha passado por uma derrota da Síria. E aí vem os israelitas e vêm com tudo. Aí eles acabam. O que sobrou daquela batalha com a Síria, eles acabam. Levam um monte de gente como escravo e levam os despojos todos, gente, o botim de guerra. Quando eles estão chegando perto de Samaria, voltando com os seus irmãos praticamente, que são a tribo de Judá, né, o reino de Judá, quando estão voltando com eles cativos, trazendo um grande botim de guerra, de repente alguém falou, peraí, nós estamos fazendo isso com os nossos irmãos. Tudo bem que nós estamos em reinos separados. É o reino de Judá lá embaixo e o reino de Israel aqui em cima. Mas são nossos irmãos. Aí, alguns dos chefes se levantam, Azarias, Baraquias, Ezequias, Amás, e falam, não, nós não podemos fazer isso. De jeito nenhum. Se nós trouxermos esses despojos de guerra, se nós trouxermos esses nossos irmãos do reino de Judá como cativos, nós vamos atrair sobre nós a ira de Deus. De maneira alguma, não vamos. Liberte esse povo, deixe esse povo embora. E o povo então, o que o exército israelita fez? Abandonou os despojos e não levou nem o povo como escravo e nem levou os despojos. Esses que eu falei o nome para vocês, o que fez? Cuidou do pessoal que estava todo machucado, curou as feridas, deu roupa para quem estava nu e falou, vão embora para a casa de vocês, vão embora. Quando esse pessoal volta para Judá, o reino de Judá está totalmente destruído, gente, totalmente destruído. O que o rei Acás faz? O rei Acás é uma lástima, não sabe governar, trocou os pés pela mão, um rei idólatra, uma coisa horrível. O que o Acás faz? O Acás vai e pede ajuda ao rei da Assíria. Não é Síria, Assíria. O Teglat-Falazar pediu a ele, ajuda a gente, porque a gente está muito mal, não sei o que. E aí, o Acás já mandou um monte de dinheiro. Pegou dinheiro do tesouro do templo, pegou dinheiro do povo, pegou dinheiro de imposto, pegou dinheiro dos príncipes, tudo, e mandou tudo para o rei da Assíria. O rei da Síria, ao invés de mandar ajuda para eles, piorou o negócio, invadiu de novo Judá. Não, gente, vou te falar uma coisa, aí foi pior, né? Não adiantou nada o dinheiro, não adiantou nada o presente, não adiantou nada ter mandado dinheiro dos príncipes, do tesouro do templo, nada.
o rei da Síria vem com tudo em cima dele, em cima de Judá, mais uma cacetada. E tudo isso o povo está vendo. Sabe por que nós estamos sofrendo? Por causa da infidelidade do nosso rei. O rei Acaz, ao invés de se emendar, não. O que ele fala assim? Já que lá na Síria, não a Síria, lá na Síria, eles nos derrotaram, é porque os deuses dele devem ser bons. Aí o rei Acaz começa a fazer sacrifícios, oferendas, cultos aos deuses da Síria, de Damasco. Olha que cabeça de jiricos desse homem. Tudo isso está acontecendo porque ele é um rei infiel. Aí ele fala, mas a Síria, lá na Síria, eles ganharam de nós, eles nos derrotaram. Então os deuses dele devem ser bons. Então os deuses lá da Síria devem ser bons. Vamos fazer oferendas, sacrifícios, cultos aos deuses da Síria. Ou seja, aumenta mais toda a infidelidade. E o que ele faz? Nossa, eu vou contar para vocês o que ele fez. Juntou os utensílios do templo, quebrou tudo, fechou as portas do templo, lacrou as portas do templo. Lá, tudo que tinha no templo de utensílio para os cultos, ele quebrou tudo, destruiu tudo, fechou a porta do templo e mandou o povo ter altares e lugares altos espalhados por Jerusalém e por Judá toda. Ou seja, fazendo altares, lugares altos, pensando que isso iria agradar os deuses da Síria para eles vencerem. Fez tudo errado. Os atos e os feitos desse rei lastimável, levou Judá quase a derrocada total. Quase. Foram 3 cacetadas que eles levaram. Primeiro da Síria, depois dos israelitas e depois da Assíria. E o rei não se emendou. O rei morreu, seu filho Ezequias vai lhe suceder no trono, ele morreu mas ficou marcado como um péssimo rei. Vem cá, aqui eu tenho alguns versículos para a gente entender aqui, ó. Vamos lá. Versículo 3, aquilo que eu falei para você. Queimou perfumes no vale de Ben-Hinom e fez passar seus filhos pelo fogo, segundo o abominável costume das nações que tinha afastado diante dos israelitas. Muito bem. Aonde que é o vale de Ben-Hinom? O vale de Ben-Hinom é conhecido por nós, no tempo de Jesus, era conhecido como Vale da Geena, ficava ao sul de Jerusalém. Este vale, no tempo de Jesus, era a lixeira de Jerusalém, uma lixeira horrível, onde se jogavam dejetos, até corpos se jogavam ali. Naquele tempo, esse vale era o lugar de cultos pagãos, cultos idolátricos, onde o rei Acaz foi fazer um culto idolátrico. Outra coisa, passou pelo fogo seus filhos. Na verdade, ele passou pelo sacrifício humano. Provavelmente, com toda certeza, ele sacrificou o filho mais velho dele, matou o filho mais velho dele, ofereceu aos deuses, ou seja, um ato abominável. Isso não era aceitável de um israelita. Não podia. Tá bom? Vamos lá. Aqui em cima, versículo 6. Faceia, filho de Romelias, matou num só dia 120.000 homens de Judá, todos aguerridos porque tinham abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Quem que é Faceia, gente? Quem que é Faceia? Faceia é o rei Pecá, que é o rei de Israel, o rei do norte. Aqui ele está com o nome de Faceia, mas é o Pecá. Nós já estudamos sobre o rei Pecá. Lá, quando a gente estudou os reis do norte, o livro dos reis, a gente sempre lembrava os reis do norte. Então, nesta época que o Acaz era rei aqui embaixo, no reino do sul, em Judá, no norte era o rei Pecá, que era o rei de Israel. Então ele foi,
depois deles já terem sido passado pelo momento terrível da grande guerra que a Síria infligiu sobre o reino de Judá, veio o reino de Israel com o rei Pecá e também fez a mesma coisa, tá bom? 16. Naquele tempo, o rei Acás mandou pedir socorro aos reis da Síria. Na verdade, é o rei da Assíria, não é aos reis da Síria, não. Ou seja, é ao rei da Síria. Ao rei da Síria e seus aliados. Aqui fala aos reis da Assíria, mas a Assíria só tinha um rei. Mas a Assíria era um país que tinha muitos aliados. Então, naquela época, o rei Acás, desesperado, mandou pedir ajuda ao rei da Assíria. Atenção, lembra que primeiro já tinha sido atacado pela Síria, depois tinha sido atacado pelos israelitas, por Israel, que era o reino do norte. Agora ele vai pedir ajuda ao rei da Assíria. O rei da Síria vai enganar ele, vai pedir vai pedir dinheiro, vai pedir tesouro e não vai cumprir contrato, tá bom? Uma coisa que eu quero explicar para você aqui, vem cá, 19. O Senhor humilhava Judá por causa de Acás, rei de Israel. Ué, Acás é rei de Israel? Peraí, deixa eu explicar. A gente sabe que o reino foi dividido. O reino do norte é chamado Reino de Israel, com 10 tribos. O reino do sul é chamado Reino de Judá, com 2 tribos. Tudo bem. Só que o cronista, ele não considera esta divisão. Para ele, o rei legítimo, o rei verdadeiro, é o rei que está em Judá. E ele é rei de todo Israel. Então, o cronista, ele não aceita essa coisa do cisma, da divisão. Para ele, quem é rei? O rei é o que está em Jerusalém. Quem é o rei? O rei é aquele que está em Judá. E ele é rei de tudo. Por isso, ele denomina Acás como rei de Israel, querendo que Israel fosse tudo, sem divisão. Mas, na verdade, historicamente, geograficamente, Israel é o reino do norte, Judá é o reino do sul. Ok? Muito bem. 20. Aqui 20. Teglat-Falazar, rei da Síria, em vez de lhe dar apoio, atacou e oprimiu. Em vão, Acás tinha despojado o templo do Senhor, o palácio real, os príncipes para fazer presentes ao rei da Síria. Tudo isso de nada lhe valeu. É aquela história. Ele, desesperado, ele pede ajuda ao rei da Síria. O rei da Síria fala, me dá um dinheiro aí, dá dinheiro aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Aí o coitado do Acás, né, pegou tudo que o templo tinha, pegou tudo que o palácio real tinha e ainda pegou dinheiro dos príncipes e mandou tudo em presentes e tesouros e joias e dinheiro, tudo para o rei da Síria, o Teglat-Falazar. Não adiantou nada. Ele catou o dinheiro do pessoal do reino de Judá e ainda atacou o reino de Judá. Ou seja, de nada valeram os presentes que foram enviados. Foi enganado, coitado, foi enganado. Versículo 24. Acás juntou todos os utensílios do templo e os fez em pedaços. Cerrou as portas do templo do Senhor e fabricou altares em todos os cantos de Jerusalém. Como ele é bobo esse rei, gente. Ele pensou assim, vamos fazer o seguinte, já que a Síria veio e nos derrotou, o Deus deles deve ser bom, vamos fazer altares para eles. E ele fez altares a deuses pagãos, altares segundo as suas fantasias também. Diz a história que ele também criava fantasias, né, segundo as suas fantasias, ia criando altares, né, criando altares. Versículo 27, adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Jerusalém, pois não o colocaram no sepulcro dos reis de Israel. Não o colocaram no sepulcro. Ou seja, Acás
tem a sua sorte reservada aos reis, tem sua sorte como a que é reservada aos reis ímpios. Não pôde ser enterrado junto nos sepulcros reais. Foi sepultado lá em Jerusalém, mas não nos sepulcros reais. Gente, é uma pena. Um rei que se perdeu ao longo do caminho. E se perdeu porque acreditou em mentiras. Um rei que não confiou em Deus. Chegando até a confiar em deuses estranhos, achando que esses deuses podiam lhe salvar. É muito parecido às vezes com as nossas atitudes. Às vezes nós achamos que outras coisas podem nos salvar. O dinheiro pode nos salvar, né? As pessoas podem nos salvar. Não, nada disso. Só há um lugar onde eu sou salvo e só há um lugar onde eu sou seguro. Em Deus, no Deus verdadeiro. Et crutim Domini, fugit partis adversa, vite teleu detribiuda, radicis Davidi. Aleluia.